É, Bom, então vou começar a falar um pouco, assim, né, da parte Não entendi porque o do áudio da gente tá respeito saindo que o deles quadrinho não. ganhou, inclusive passando a ser conhecido como arte sequencial, né? Porque se uma época ele era considerado para crianças ou para um determinado público bem específico, eu acho muito bom que hoje ele seja utilizado em sala de aula, ele tem adaptações de clássicos da literatura para o formato, né? Ele é feito para empresas ensinarem funcionários a se comportarem, a fazer várias coisas no mundo corporativo. Então, assim, eu acho que hoje o quadrinho pode ser utilizado para tudo que você imaginar, né? O limite é a imaginação mesmo. Então, eu acho isso muito bom. É uma grande evolução, que é a palavra do dia, né? Então, eu fico feliz por isso. E sou apaixonado, e assim, só para começar um pouco, o meu formato preferido de quadrinhos são as tirinhas. Então, acho que através das tirinhas você consegue, como, para dar um exemplo aqui de usos diferentes, né? Você tem aí o Garfield, que é um humor totalmente despretensioso. Aí você tem o Calvin e Haroldo, que passa algumas reflexões filosóficas, né? É uma coisa mais para você pensar sobre a vida. Aí você tem a Mafalda, que fala aí sobre política, conscientiza a galera. Então, mesmo com tirinhas, com painéis de 3 quadrinhos, você consegue fazer infinitas coisas. Então, é a minha maneira de ver uma das formas de evolução dos quadrinhos aí, visto pela sociedade, né? Boa. é, Eu acho que a ideia principal de contar uma história, ela sempre foi fantástica. E o quadrinho, ele traz isso de uma forma tão próxima. né? Ela traz isso de uma maneira tão simples e ao mesmo tempo é um pouco complexa. Eu, por exemplo, eu tô na parte do mangá. Eu já não sou da área da tirinha, eu sou mais da arte do mangá, tanto que eu já tenho um trabalho publicado. E assim, desde pequeno eu sou completamente apaixonado por quadrinhos. O primeiro quadrinho que eu li na vida foi o Sombra. Eu não sei se vocês pô, conhecem o aí, Sombra, que é aquele personagem do Manto clássico, Vermelho. Não, personagem cara, clássico. fantástico. A primeira coisa que eu li da minha vida, dali foi amor à primeira vista. Só que com o passar do tempo que eu fui conhecendo outras coisas, aí veio o mangá e pra mim foi assim, ó, foi um mind-blowing, né? Mudou completamente uma maneira de ver como a história é contada. Porque o mangá, ele tem uma peculiaridade que ele consegue trabalhar, diferente do quadrinho americano, por exemplo, ele consegue trabalhar com temas muito diversos. Por exemplo, você pode, hoje, tem um mangá de basquete, você tem um mangá de pescaria, você tem um mangá de cozinha. Isso é muito bom, cara. Literalmente qualquer pessoa pode ter acesso a isso. Você pode pôr uma senhora para ler, uma criança para ler, porque tem tanta diversidade de temas que eu acho que tem uma abrangência muito maior. Eu acho que isso, o mangá, não dizendo que os outros tenham ficado ultrapassados, mas o mangá também é um passo na evolução da contagem de histórias. Osmar, e as histórias do mangá são fechadas, né? Sim, as histórias do mangá, elas seguem uma linha só de história, né? Uma Diferente linha só. do Batman, por exemplo, que cada É, roteirista que pega e escreve uma coisa e é um pouco até difícil você se apegar ao personagem, que você não sabe se o e, personagem é de um jeito na história, é de um jeito em outro, num ele vive, no outro ele morre, e no mangá não. É uma linha única. e às vezes você tem a história no próprio personagem cômico aí do, vamos dizer, o Batman que você citou, a DC ela não faz muito isso, mas a Marvel ela trabalha mais assim. Começa com as histórias na edição normal, aí depois continua em outra, depois em outra, e aí você, quando vai querer juntar a história para ver, você tem que ir atrás de um gibi e outro. E Sim. aquela confusão dos infernos. Uhum. E eu acho que isso, em parte, eu acho que isso até afasta um pouco os leitores, porque, pelo menos aqui no Brasil, quadrinho não é uma coisa barata. E tá Infelizmente, mais caro, né? tá mais caro. Ainda é acessível, mas ainda não é uma coisa assim que é tipo, nossa, é baratinho, é qualquer 5 conto que eu compro a revista. Não, isso não tem mais. Agora complicou a situação brasileira. Subiu, uma mensal tá de R$ 20, cara. Nunca imaginei que uma mensal ia custar 20 conto.
Não, e tem se investido muito em quadrinhos de capa dura, por exemplo. É eu vou meter o ferro aqui, tá. A Eu rocha. acho que é até um erro do mercado em fazer coisas com um material tão detalhado, não acho que não deva ter, mas eu acho que deve ter também, mas eu acho que quando você coloca só isso, você está criando um mercado só para colecionador e não para leitor, Verdade, sabe. Quando você boa. coloca um material caro demais, tipo, para quem que você está querendo vender? Quem que você está querendo atingir? Por exemplo, uma tirinha, por exemplo, que é no caso do Tom, ele faz uma tirinha e ela atinge todo mundo, não é só para um pedaço do você não é muito complicado quando você escolhe o leitor que você vai ter. Eu acho que isso aí é um tiro no pé da Panini, até porque, pelo que eu vejo, né, tá muito difícil comprar quadrinhos, eles estão muito caros. Agora você compra dois, já vai 40, 50 reais aí. Falo Uhum. das mensagens, tá? Se você for para encadernado, que tá 60, Nossa. É isso mesmo. encadernador. O bom é que, assim, né? No caso dos quadrinhos Disney, que eu gosto muito, eu fico feliz por a gente ter um editor aí como a Culturama. Porque você tem lá um encadernado da Panini por R$ 70, que é um material bem legal para você ter na estante, mas Uhum. como É, vocês falaram, concordo plenamente. Eu mesmo escolho, infelizmente tenho que escolher. Eu gostaria de ter todos, mas tem um que eu gosto mais. Esse aqui vou comprar, os outros eu não vou, infelizmente. Agora, se você tem um de 70, mas você tem uma opção da Culturama por menos de R$ 5 para você conhecer as histórias do Donald, e o Mafia, ele faz um trabalho muito bom como editor de uhum. escolher histórias boas para uma seleção ali para que o leitor conheça autores bons da Itália, da Dinamarca. Então, é assim, você tem a opção de ter o mais caro, mas você tem a opção de ter o formatinho ali para você conhecer. Infelizmente, não é com todos os personagens que a gente, na verdade, são com pouquíssimos que a gente tem isso hoje, né? Verdade. E eu acho que o pessoal ainda é muito limitado à questão dos super-heróis, né? O que é que vocês acham? Você falou na questão de conhecer outros personagens da Itália e tal, aí, mas eu acho que aqui no Brasil o pessoal ainda foca muito nos heróis de histórias americanos, Batman, Sim. Superman, Homem-Aranha, essas coisas. Eu sinto isso até por eu gostar dos personagens mais infantis, né? Às vezes, quando eu participo de eventos e converso com a galera que curte, eu às vezes me sinto meio um peixe fora d'água, porque ainda quando se reúne a rodinha ali para falar de quadrinhos, o grande assunto ainda são os super-heróis. E aí começa, É. tal artista fez isso, fez aquilo, e eu fico, do que eles estão falando? Eu não sei, não conheço esses personagens. Nossa, Né? Você acha isso também? Olha, É, mas, eu vejo muito, de fato, porque eu acho que o herói, como os heróis estão ligados à ação, querendo ou não, qualquer coisa de ação tem uma abrangência muito maior. Tanto que você vê, sei lá, Velozes e Furiosos tem 1 milhão de filmes. E sim. convenhamos que não são os melhores filmes do mundo, mas como é ação, explosão e tal, é, é- isso causa muitas reações no cérebro da gente quando a gente assiste. Mesmo que o filme seja ruim, você não consegue tirar o olho da tela. Eu acho que com eu, os heróis tem muito disso também, e é por isso que eu volto lá na questão do mangá. Que se você quiser, por exemplo, sei lá, eu quero ver só uma história que é só sobre cozinha, só sobre culinária. Você vai ter lá um mangá só sobre culinária. Não é um herói cozinhando, não, uma pessoa normal ensinando os ingredientes e tudo mais. E uma história toda girando em torno daquilo. Nesse ponto, eu acho que o quadrinho europeu ele dá uma fugida mais disso também. O quadrinho europeu dá uma grande fugida desse tema de super-heróis. Eu tenho algumas coisas mais diferentes, mas se você pegar DC, Marvel, é, geralmente é isso. Geralmente é herói. Ô, Eu não estou Marcos, dizendo que é um erro, mas eu acho que podia se abrir mais portas para outras coisas. sim, eu acredito que seja muito por conta dos cinemas também, né? Uhum, Como você sim, falou aí agora, os cinemas desses filmes da Marvel, acho que desde o Homem-Aranha 2002, ali do Tobey Maguire, e os sim. quadrinhos vêm aí sofrendo é, uns custos maiores, né? Você pegar algumas revistas do Homem-Aranha, eu falo porque eu sou colecionador do Homem-Aranha, então eu vejo que a Panini trabalha mais sobre ele do que os outros personagens da Marvel. Acho que vem Homem-Aranha, depois X-Men até. Uhum. E os Vingadores, vamos dizer assim, veio um dia desse, agora tem umas revistas próprias aí.
Mas o cinema, ele tem uma apelação muito grande, né, também. Sim. Ele colocou assim pronto, tipo, você vai no cinema ver aquele super-herói, você, pô, nunca vi esse Hulk aí verde, eu quero saber como é a história em quadrinho dele. Aí você começa a procurar. E o mangá, a gente não vê muito nos cinemas brasileiros aqui, né? A gente vê os desenhos de anime, né? Uhum. E faz sucesso também aqui no Brasil, né? Fazer. Faz bastante sucesso. No caso dos filmes, por exemplo, você pegar Homem de Ferro, antes do filme do Homem de Ferro, ninguém nem tinha noção de quem era o Homem de Ferro. Pois Você é. nem se ouvia falar. Quem acompanhava quadrinhos, obviamente sabia, mas o pessoal de fora não sabia. Você conhecia Homem-Aranha, conhecia Super-Homem, É, Batman e tal, mas Homem de e Ferro nem sabia quem era. O filme trouxe o Homem de Ferro pro mainstream. O Thor, eu acho que um pouco disso também. o Thor, eu quando comecei a ler quadrinho cômico assim da Marvel, eu mal conheci o Thor. Hum. Olha, desconhecido. E eu acho o Thor nos primeiros quadrinhos muito chato com aquela linguagem dele. Nossa, eu acho que é terrível. É horrível. Eu também concordo. Tu, não sei o quê, aquela linguagem de antigamente, né? Uhum. Tu, voz, tal, ô, rapaz. Mas você sabe que um comentário sobre um assunto um pouquinho atrás, o Osmar estava falando dos tipos de mangá, né? Que se fala sobre tudo, e isso é o que eu acho muito legal mesmo. Tanto mangá e anime, né? Quando alguém fala para mim, eu não gosto de anime, eu falo, peraí, você não gosta de qual tipo de anime? Porque É, você tem aí o gênero que você quiser. Você tem terror, você tem romance, você tem comédia, né? Eu lembro que eu li o mangá sobre Go. É Go o nome do jogo, né? Tipo um xadrez de tabuleiro, assim. Aham. Então eu li um mangá sobre esse jogo e eu achei tão legal a história que eu fui lá na Liberdade, em São Paulo, num lugar onde se jogava aquilo. E aí eu fui com um amigo meu, joguei e nossa, tal. E tudo isso por ter lido um mangá. Então você vê que realmente o mangá ele abre a sua mente para coisas que você não conhecia. É uma das maiores verdade. vantagens dos mangás e animes para mim. Uhum. Eu adoro mangá. Agora eu queria falar com vocês uma coisa. A gente sabe que esse mundo aí de quadrinhos é muito bom, né? A gente tem dinheiro para comprar. Vocês já passaram por algumas situações assim de comprar, gastar tanto dinheiro com quadrinhos a ponto de prejudicarem a vida pessoal de vocês? A ponto de prejudicar, não, né? Porque quando eu percebo que eu tô que o orçamento já aconteceu de eu ficar bem apertado, né? Endividado, vamos dizer assim, e aí ter que me segurar e não comprar mais. Mas eu sempre fico de olho para não comprar além da conta. Porque às vezes você recebe uma promoção, tipo, o negócio está com 90% de desconto e você que acompanha sabe que está mesmo. Mas às vezes, mesmo esses 10% vai te atrapalhar e não dá para comprar. Então, mas assim, já comprei além do que devia, No... não posso negar. Eu acho que eu nunca cheguei a comprar mais do que devia, pelo menos de mangá, não. Mas o meu problema é isso aqui, ó. Ah, Action Figure. Action Figures. Cara, E aí, é, rapaz? o meu ponto fraco é esse aí. Eu fico garimpando o dia inteiro. Se eu vejo um que tá num preço que geralmente não tá, eu compro. É isso. Só que não chega a comprometer o orçamento também, porque eu é, graças a Deus eu consigo ser um pouco mais responsável com o meu dinheiro. Tipo, eu vejo, falo, opa, tá. Esse aqui eu quero comprar, mas não pode ser agora. Vai ter que esperar. Não, eu falo porque aqui eu tenho amigos também que colecionam e já vi gente até perder o casamento, né? tem, Por causa das tem isso. Ah, coleções. isso eu já vi muito. É, Já, negócio ou os complica. bonecos ou eu. Aí o cara fica com os bonecos, lógico. Aí o cara, poxa, meus bonecos não vai levantar amanhã e dizer que não me ama mais, né? Então eu vou continuar com eles. Mas e tem uma vantagem nisso aí. Na separação de bens, ela nunca pensa em levar os bonequinhos, né? Ela vai pensar, por que que eu vou ficar com esses bonequinhos? Porque geralmente elas não sabem o preço de cada um, né? Que se ela soubesse, ela ia ver o investimento que é aquilo ali. Ela podia pegar tudo e vender. Tá pensando? Não. Pessoal, eu queria também trazer, voltando aqui ainda à história da evolução dos quadrinhos, eu estava lendo um livro aí de um escritor inglês, e ele fala que não houve era de ouro dos quadrinhos, porque ele cita que primeiro houve os cômics, né? Quadrinhos de humor. O que vocês acham disso aí?
Olha. Eu esqueci até o nome do rapaz do livro. Eu tinha anotado aqui, mas não tá nesse papel, não. Mas aí depois dá pra... É que eu acho difícil falar sobre Era de Ouro. Eu não tenho, né? Na animação, eu acredito que dá para se separar. Pelo menos duas Eras de Ouro, que eu considero, os anos 50 e os anos 90. Mas nos quadrinhos eu não sei. Mas pode ser que eu não tenha conhecimento suficiente para falar sobre. Assim, eu acho que em todas as eras que eu penso, existem os quadrinhos bons e os quadrinhos ruins, né? Mas se você me perguntasse uma era de ouro, eu não saberia dizer. Não É, sei o Osmar. geralmente parece que eles separam as eras de acordo com eles dão um Tembu, reboot, né? né? Dão uma reescrita em todos os personagens. Por exemplo, o Super-Homem, por exemplo, no começo ele não voava, ele só dava é, Sim. pulos Saltos. muito altos. Ele tinha super força, mas não era uma coisa tão exagerada. Aí depois ele passou a ser uma coisa muito mais exagerada, tipo amarrar correntes em volta de planetas e arrastar todos. Depois Nossa, eles deram uma reescrita de novo e tiraram esse superpoder todo dele. Então acho que as eras elas vêm marcadas dessa forma. rapaz, falando em É, Superman, é até complicado escrever o Superman. Ultimamente a gente tava discutindo aqui como é que faz para o Superman ter boas histórias, porque tá muito apelativo. Não sei se vocês leem aí Superman. Não, aí é um ponto que até é engraçado, que o pessoal hoje, por Muito exemplo, hoje em dia, endeusado. se você pegar uma boa parte das séries de super-heróis, o que eles estão colocando hoje? Um Superman malvado. Agora é o Superman malvado, É a ordem, é a lei do Superman malvado agora. Por quê? Você fazer um cara que é extremamente poderoso e mal é muito fácil de se escrever. Convenhamos, Então, qualquer um aqui consegue escrever um personagem desse. é, Agora, por que que muita gente não gosta do Superman? Fala, não, mas o Superman é tão chato, não sei o quê. Eu acho que é muito mais de falta de competência de alguns roteiristas, que eles não sabem trabalhar com as duas coisas do personagem, que é o personagem ser forte e o personagem ser bom ao mesmo tempo. Então eles querem trabalhar ou com os dois polos, eles querem fazer alguma coisa que afeta com a fisicalidade dele, ou seja, vamos colocar um personagem que seja mais forte que ele para bater nele. Ou alguma coisa que afete a moralidade dele. Tipo, não, vamos fazer alguma coisa que mostre que o Superman não é tão bonzinho assim. E dá pra fazer boas histórias de Superman. Se você pegar, tem uma animação de Superman que chama Superman Grandes Astros, que tem um quadrinho também, que aquilo é lindo. Pra mim, é uma das melhores coisas já feitas de Superman. É muito bem escrito. E mostra todo um arco do Superman ali, que basicamente a super força dele não resolve as situações. Então, sim, eu acho que uma das coisas que dá pra você fazer com o Superman é trabalhar com a premissa de nenhum personagem tá acima de aprender uma lição, por mais forte que ele seja. Eu acho que é isso que falta no Superman. É isso que falta fazer para ele. e eu acho que tem um significado também, viu, Osmar? Porque nos últimos anos eu vi muito eles colocando. Antigamente era mais Superman na capa dos quadrinhos, por exemplo, Liga da Justiça, e hoje eles botam mais o Batman. Se você perceber assim, Uhum. é mais o Batman. Eu acho que é um apelo mais humanista, sei lá, de repente. Tentar trazer o Batman e o Superman ficar em segundo plano, né? Porque o Batman eles consideram que seja o mais próximo de nós, né? Que é o humano. Humano, é. Eu acho que a gente está muito mais próximo do Superman porque do Batman, porque Você eu acha? acho que eu acho muito difícil um personagem como o Batman existir com o trauma que ele tenha, sabe? Fala, não, eu não vou matar ninguém. Não, um cara daquele jeito, o Ah, cara é verdade. ter passado pelo que passou, tinha ficado louco. Teria virado o Cavaleiro da Lua, da Marvel. Eu não sei, eu não conheço tanto. É até bom ter uma visão diferente de alguém que não conhece tantos quadrinhos de super-herói, porque o que eu sinto? Eu peguei alguns quadrinhos recentes, né, da Liga da Justiça, para dar uma lida e tal. E ao mesmo tempo também peguei aqueles clássicos que a Panini lançou, né, do Superman, Antigões lá, da Mulher Maravilha do Jorge Pérez Uhum, e tal. sim. Então aí eu li os de hoje e os dessa época aí. Eu gosto muito mais dos antigos, porque eu achava mais simples. As histórias de hoje em dia, eu não sei se é chatice em mim, mas eu acho tão complicada que às vezes me dá preguiça.
É muita reviravolta, é muita coisa. Eu falo, nossa, gente, antigamente era um vilão mais simples, era um enredo mais simples, mas me prendia, do começo até o fim da historinha. Hoje em dia, às vezes eu falo assim, depois eu continuo lendo que eu não tô com, com cabeça para isso agora. Não sei se, mas é como eu me sinto, sabe? Não, é verdade, as histórias hoje em dia, ela parece que não tem um conteúdo apelativo para quem está lendo. Você lê assim, mas não sente. Raramente tem algumas histórias que você sente impacto, assim, que te prende, né? Difícil. Eu estava lendo aqui agora há pouco também sobre a questão do símbolo da caveira do Justiceiro, né? Que pediram cancelamento da caveira dele lá por conta daquele episódio do Capitólio, onde as polícias estavam usando o símbolo do Justiceiro. Hum, E aí o grupo lá, Black Lives Matter, pediu para Marvel dar um jeito nisso daí. Eu sei que o criador e outros quadrinistas lá, escritores, fizeram uma campanha e conseguiram tirar o símbolo do personagem, até porque tem até uma revista nova aí que ele está se enquadrando em outros grupos e não está com a caveira mais. ué, mas que coisa. Pois é. Eu tô por fora dessa história, mas eu acho no mínimo estranho, porque era o que representava ele, né? Sim, Seria se a você, mesma coisa. tipo, se você vê um cara de cabelo preto, de roupa preta, é só um cara de cabelo preto, de roupa preta. Se tiver a caveira, é o justiceiro. Eu acho que isso, Exatamente. É isso, eu você acho que resumiu isso bem. traz, eu acho que isso traz uma coisa que eu acho que é até um pouco perigosa, até, não sei se é essa palavra que eu quero usar, mas eu vou usar. Até um pouco perigosa, tipo, até onde uma obra que eu criei, ela me pertence, sabe? Tipo, eu criei uma coisa aqui que já está pré-estabelecida desde o início e chega um ponto que tem um grupo de pessoas que não quer mais aquele aspecto na história e eu vou ter que retirar e, tipo, sendo que aquilo é um aspecto importante para a história, tipo, até onde vai a liberdade do autor e até onde vai a liberdade de quem está lendo? Eu acho que isso é uma É, coisa que se discute muito pouco. A é vida verdade. imita a arte ou a arte imita a vida, né? Essa questão. Sim, exato. Cara, Tem algumas coisas que faz sentido uma mudança, agora tem outras, não sei, por exemplo, o símbolo do justiceiro era o símbolo do justiceiro. Se ele foi usado para alguma outra coisa que o tornou um símbolo ruim, não é culpa do justiceiro, é culpa de quem usou o símbolo para outra coisa, Exato, com exato. certeza. Tanto é que a Marvel fez ela tem uma revista, né, do Justiceiro que ele fala para a polícia que ela não deve usar o símbolo do Justiceiro. Acho que é o volume 4 agora que eles lançaram aí. Então ele rasga assim o adesivo que está na viatura da polícia. Hum. Justamente referente a esse episódio. Agora você imagina, por exemplo, se esse grupo aí tivesse pegado o símbolo do super-homem, por exemplo. E aí? Como eu é ia que ia falar ser? isso agora, Osmar. Como é que ia ser? Super-Homem sem S, cara. Como é Homem-Aranha que ia sem ser? Exatamente. aranha. Super-homem com a roupa azul só? É. Caramba, você lembra o pensamento. Nossa, não fala isso. Vai que surge alguma coisa aí, meu. Coitado de nós leitores aí. Mas acontece, né? O pessoal, por exemplo, usando a máscara do V de Vingança lá para propósitos que não tem nada a ver com o que a gente vê É, nos quadrinhos. Uhum. já Então, vi e muito aí? protesto aí. Aí eu vou falar, não, descarta esse quadrinho porque usaram para coisa errada. Não, você tem que descartar o que usaram para coisa errada, Exato. É um negócio, a situação às vezes pode controle. né? Bom, pessoal, a gente aqui falou do Superman, falou de símbolos. Eu queria falar com vocês. E hoje, como é que a gente poderia ver hoje os quadrinhos? O que poderia? Eu sei que os mangás, ele ainda é em preto e branco, não é, Osmar? Sim. Ele ainda é em preto e branco. Será que é por esse formato simples aí que ele ainda consegue vender tanto? Não só pela questão só, mas o fato dele ser preto e branco é acessível, né? Se fosse colorido, acho que o preço ia subir mais. Ia subir muito. Você acha que o quadrinho, o comic também poderia ir por essa vibe assim? Ó, É, Ou não? pode ir, Tom. não, não, pô, quer. Poxa, Vai lá, depois. Porque assim, o mangá geralmente ele tem muito mais páginas, diferente do quadrinho americano. Então eles optam pelo preto e branco para você poder colocar mais páginas no volume e ele fica mais acessível.
No Japão, por exemplo, eles têm uma cultura de leitura que é infinitamente maior que a nossa. Lá, por exemplo, nos metrôs, se você acaba de ler um mangá, você pode deixar dentro do metrô. E as outras pessoas que estão Legal. lá dentro do metrô podem pegar e ler, e elas devolvem para lá. Eles não levam para casa. Pode até levar, mas eles acabam devolvendo. Isso é Vive da o Japão, hein? Isso é da cultura Pô, deles. Aqui no Brasil eles iam levar tudo embora, com certeza. Mas isso é da cultura deles. Eu acho que Que legal. eu não sei se o quadrinho americano fugindo não é a palavra, mas eu não sei se ele migrando para essa vertente, se seria o caminho certo, não. Até porque o pessoal está acostumado com as cores, né? Super-herói tem Uhum. muita essa apelação de cor. Sim. sim. Inclusive, acho que o gibi de super-heróis ele vende mais por conta das cores, são muito chamativas também. Uhum. Eu ia comentar justamente sobre o costume do Japão. Aí só complementando aí o que o Osmar falou, porque, por exemplo, lá eles têm essa cultura, como ele disse, e os mangás atuais eles são publicados em uma coletânea, tipo uma lista telefônica, enorme, com um papel bem simples, tipo de jornal, né, Osmar? Uhum, isso. Então é bem barato. Aí, vamos supor, você conheceu lá Yu Yu Hakusho em uma Shonen Jump. Não sei se é da Shonen Jump, mas estou chutando. Aí, se você gosta e aí você quer, como colecionador, ter aquilo para você, não é a Jump que você vai guardar, é o Tankobon, é isso o nome das edições de Acho que colecionador? sim, acho que sim. Que aí eles lançam como aqui a gente tem, lançado aí pela JBC, aquelas edições que seriam as edições de luxo, num papel melhor, numa capinha mais bonitinha e tal. Então é isso, você tem a leitura que é, a grosso modo, lá, barata para todo mundo, e quem quiser colecionar tem um formato diferente para comprar depois. E não é que nem aqui que a gente só tem a opção, às vezes saiu, por exemplo, acho que o Fruits Basket, que fizeram uma reedição há pouco tempo, que eu queria conhecer a história, mas quando eu vi o valor do primeiro volume, eu desisti. Falei, não vai ser agora que eu vou conhecer. Parece que é feito para te afastar, né, o valor. Então, cara, é muito caro. Então a gente não tem a opção, falta aqui no Brasil essa cultura de você ler e passar para o próximo, para que ele leia também. E de você comprar algo com um valor menor, pensando, não, eu vou comprar um valor menor, a qualidade não é tão boa, porque é só para eu ler, é para eu conhecer e passar para outro ler também. Uhum. Aqui a gente tem muito de colecionar. Às vezes você compra uma edição bonita só para deixar da estante e nem ler. Aí é que tá o negócio. Os lombadeiros, você fala? Exatamente. Eu tinha anotado aqui uma pergunta aqui, mas fugiu na cabeça. Mas aí eu posso entrar com outro assunto também, que é por que que aqui no Brasil o herói brasileiro não faz tanto sucesso, hein? Vocês já tomaram já pensaram sobre isso alguma vez? Por Olha, que que o quadrinho brasileiro não tem esse sucesso, essa apelação que o norte-americano tem? Eu sei que eu tenho um Facebook e tem um monte de desenhistas, de super-heróis lá. É um monte de pessoal postando que tem lá no cartaz e tudo. sim. Mas será que falta o quê? União, de repente, para formar uma empresa que tem um universo que nem a Marvel, ou Bom, apoio cultural do próprio governo também, não sei, de repente. pensando assim, vamos. Primeiro, existe um preconceito que eu acredito estar diminuindo aos pouquinhos, a passo de tartaruga, mas eu acho que tá. Não sei se o Osmar concorda comigo. Mas hoje em dia você já vai num evento e quer conhecer os artistas nacionais e conhecer o trabalho, conversar com ele. Então, assim, falta divulgar. Se você gostar, você mostrar o trabalho do Venture aqui é maravilhoso nesse sentido. Ele dá espaço, as pessoas conhecem, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui agora. Eu conheci há 2 semanas, o Homem Chiclete, do Ed O Galileu. Homem Chiclete, Homem Chiclete, e é maravilhoso o personagem. o nome é Ele legal. é muito engraçado, né? Ele tem cheirinho de tutti-frutti, ele se Oh, estica e tal. Então, é muito, muito divertido. Então, assim, para mim, as pessoas não gostarem de um super-herói como este é porque não conhecem. Então, falta conhecer mesmo, falta dar chance. E aí eu vou dar um exemplo meu de novo aqui. Eu ia nos eventos anos atrás
E aí eu ia em alguma loja grande de quadrinhos, para não citar nome nenhum, e aí eu chegava lá e gastava tudo que eu tinha do orçamento, que eu podia gastar lá em promoção de quadrinhos famosos. E aí, quando eu estava indo embora do evento, eu passava no Artists Alley e já não tinha mais nada para gastar, comprava uma coisinha ou outra, mínimo. Até que teve um dia que eu cheguei para um amigo meu, que sempre me acompanha nos eventos lá, o Júnior, e aí eu falei assim, você sabe de uma coisa? A partir de hoje eu vou mudar a mentalidade. Eu falei assim, por mais que esteja em promoção e tal, eu encontro isso quando eu quiser. E os artistas que estão lá eu não vou encontrar na banca, eu não vou encontrar em loja, é difícil. Então, quando eu for no evento, eu vou fazer o caminho oposto. Eu vou passar no Alley, vou conhecer o trabalho da galera. Se sobrar, eu compro alguma coisa que estiver em promoção. Se não, já fiz minha parte. E aí eu comecei a conhecer trabalhos maravilhosos que eu não conheceria se eu não tivesse mudado a minha mentalidade. Então, acho que falta um pouco da gente se conscientizar também. Que a gente tem artistas ótimos aqui, com ótimos roteiros, ótimos desenhos, que só estão esperando para ser conhecido. Verdade. Apoiado, Tom. Apoiado. Eu acho que é isso aí, complementando o que você falou, eu acho que é isso aí também. Mas eu acho que tem uma coisa da identidade visual do herói brasileiro que eu acho que ela afasta um pouco. Que passa também pelo preconceito. Que é o quê? Que é você bater o olho num personagem e ele ser exatamente um personagem americano, um personagem que já existe, só que de outra cor. Querendo ou não, isso afasta muito quem já conhece, principalmente quem já conhece os outros personagens. Porque vai olhar e falar, cara, você só trocou a paleta de cor do personagem aqui e colocou como um personagem novo, tipo, eu não vou querer conhecer isso. Eu acho que tem gente fazendo bons trabalhos, mas eu acho que a divulgação é tão pouca. E o pessoal pega tanto essa ideia dos personagens que são copiados e jogam para todos os outros, tipo, não, tem aquele lá que é copiado, então eu não vou ler nenhum. Tipo, isso é até uma certa ignorância, na verdade, né? Porque se ele pesquisar um pouquinho, vai ver um personagem ou outro ali que é muito bom e ele tá deixando de conhecer por causa de um preconceito de outro que tá aqui, sabe? Eu acho que passa muito pelos dois. Não tem essa cultura de divulgação e, e tem o preconceito do pessoal que ainda é muito enraizado ainda. Eu concordo, porque assim, se você pega os artistas fazendo fanfic, é uma coisa, né? Você tá pegando um personagem que existe, tá fazendo um fanzine. Ok, que geralmente na ideia de fanzine você não deveria lucrar nunca com isso, deveria ser medida a preço de custo de fã para fã. É outra história. Mas aí assim, aí você pega o personagem, como o Osmar falou, e muda de cor, aí é querer ofender o leitor, né? Aí fala assim, meu, você tá me chamando de bobo? Eu conheço esse personagem. Só que aí você tem que garimpar. Porque aí no meio de cópias você encontra um Homem Chiclete, que, por exemplo, eu não consegui. Quando eu li, eu não consegui pensar em nenhum. Eu falei assim, meu, isso é original e é legal. Aí você tem o Garra, do Rogério Ferraz, que eu também acho uma história muito boa, tá para sair o final da trilogia aí. E o que acontece? O Garra, além de ser um herói original, ele tem um apelo para quem gosta, como eu, dos anos 90. Ele coloca várias referências de anos, só que são referências, não são cópias. Então, isso eu acho legal. Agora sim, eu concordo com o Osmar. Infelizmente, se você pega um trabalho que é uma cópia de outro e você muda de cor, você vai ofender o leitor e aí às vezes ele vai fortalecer o preconceito dele, não o contrário, né? Ixi, mano. Tem. Bom, é isso, pessoal. Nosso bate-papo, desculpa, tá bem legal aqui, né? A gente conversando sobre quadrinhos, diversos temas aí. A gente já saiu do início do século XX e veio para o século XXI. E Legal. um prazer conversar com vocês, Tom, Osmar. Show de bola vocês, hein? Oh, valeu, Gilson. Eu agradeço bastante pela oportunidade. Também agradeço de coração pelo convite, foi muito bom. Falar de quadrinhos é sempre muito divertido, né? Então a gente ficaria horas aqui. É verdade. Bom, então é isso, pessoal. A gente se vê aí na próxima. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no Bicom, tá? Show de bola, Tom, Osmar. E a gente se vê num próximo evento aí. Tá joia? Valeu, Gilson. Valeu, Osmar. Obrigadão. Muito bom estar com vocês Falou, aqui, galera. viu?